Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Anitta. Estou muito feliz de estar aqui em Bacabal, como maranhense que sou, como fundadora de uma plataforma de diversidade e letramento racial, para a gente falar de um tema que é tão importante para o nosso estado, para o nosso país, um tema que é importante para a gente elaborar consciência racial, consciência sobre as questões que envolvem o trabalho escravo no país. A gente é uma plataforma de letramento racial. Eu treino líderes, eu treino executivos, eu treino pessoas em posição de liderança no mercado de trabalho e também em outras posições em outras áreas. Então, na política, na parte de sustentabilidade, nas empresas que envolvem, por exemplo, navegação, que é uma outra área que eu atuo. Então, eu faço esse trabalho de conscientizar lideranças. E esse é um dos motivos da minha presença aqui. É uma das razões da gente estar aqui em conjunto falando sobre trabalho escravo também. E a gente acredita nisso, e eu falo a gente porque eu não sou sozinha, a gente não faz nada só. A gente tem uma equipe, hoje o Da Cor ao Caso tem 8 pessoas e todo mundo consegue se enxergar dentro desse caminhar, dentro dessa jornada que é a jornada de elaboração de consciência racial. E com isso transformar ações, com isso apresentar ações para São Luís, para o Maranhão, dentro dessa perspectiva afro-referenciada. Então é uma perspectiva que considera narrativas que não são as narrativas que a gente chama de hegemônicas, as narrativas que a gente estuda lá no colégio, cheia de vieses inconscientes, cheia de questões que a gente precisa refletir e desconstruir. Então, Da Cor ao Caso tem a ver com desconstrução também. Esse aqui é o nosso board, é o nosso núcleo da nossa equipe, sou eu fico em São Luís, o Rômulo fica em Balsas e a Luara fica em São Luís também. Esse é o nosso núcleo. Os nossos pilares: inclusão, sustentabilidade e respeito. Não tem nada que a gente faça que não considere necessariamente esses 3 requisitos. E aqui, sustentabilidade, pessoal, eu sei que a gente costuma associar a sustentabilidade ao que é verde, né? Apenas ao que é verde. Então, sustentabilidade, preservação das florestas, meio ambiente, etc. Mas sustentabilidade aqui está relacionada também com uma ideia muito mais ampla, que é o que envolve equidade social, por exemplo, equidade de gênero, equidade racial. Então, a sustentabilidade é a partir de um olhar muito mais amplo do que a gente costuma ver por aí. Aqui é o que a gente faz propriamente. Então, aqui tem todos os nossos vetores de atuação. Os treinamentos, as consultorias, as trocas, que são as mentorias que a gente oferece também, conexão com profissionais negros no mercado de trabalho, assistência psicológica e jurídica emergenciais para casos especialmente de racismo. O caminho ancestral, que são roteiros afro-referenciados que a gente tem em São Luís. Então, conhecer o centro histórico a partir de uma narrativa que considera protagonistas negros da nossa história, que são e foram invisibilizados e apagados pelos nossos livros, por exemplo, pelas nossas lideranças, historicamente. Então, são passeios no nosso centro histórico de São Luís que consideram essas personagens que foram tão importantes para a nossa formação sociopolítica. Mas hoje a gente está aqui para falar de Dona Pureza. A minha vontade era que todo mundo aqui conhecesse. Porque a gente precisa se apropriar da nossa própria história. A gente precisa reconhecer as nossas personalidades e falar, não, essa mulher é maranhense. E se ela é maranhense, é sobre a minha história também. Se ela é maranhense, isso tem a ver com a minha construção como pessoa também. Se ela é maranhense, eu deveria estudar ela no colégio também, como a gente pouco estuda Maria Firmina dos Reis. Quem conhece Maria Firmina dos Reis aqui? Umas 10 pessoas, 15. Por aí, 15. Então a gente tem um dever de conhecer as nossas personalidades, porque é sobre a nossa história, é sobre a nossa construção como sociedade maranhense. Pertencemos a essa sociedade. Então o que a gente vai fazer hoje aqui é elaborar a consciência sobre nossa história. E Dona Pureza é nossa história. Dona Pureza é uma abolicionista contemporânea, porque, por exemplo, se a gente for comparar a história dela com a história de Maria Firmina dos Reis, ambas são abolicionistas, mas elas vivem, no caso de Dona Pureza, e viveu, no caso de Maria Firmina dos Reis, em épocas distintas, né? Não foram contemporâneas elas duas.
Então, Dona Pureza é uma mulher viva que hoje recebe flores em vida. O filme é uma grande homenagem para Dona Pureza. E ela pôde, em vida, assistir ao filme. Isso é fantástico. Ter a oportunidade de você receber uma homenagem em vida, isso é fantástico. Essas aqui são algumas das manchetes que a gente consegue encontrar sobre Dona Pureza. Gente, Dona Pureza é BBC News, uma das maiores plataformas do mundo de comunicação. Dona Pureza é CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Dona Pureza já saiu em várias plataformas de comunicação. Não digo só nacionais, digo internacionais também. Dona Pureza, na década de 90, recebeu um prêmio que se chama Anti-Slavery, Anti-Escravidão, em Londres, na Inglaterra. E ela mora aqui, ela é vizinha de vocês. E eu trouxe os registros das ações que a gente já fez com Dona Pureza. Nesse dia, que foi no ano passado, em maio, a gente fez, claro, em parceria com a Gaia Filmes, que é a produtora do Renato, que está aqui conosco, e a grande direção do filme Pureza, que também é a direção do documentário Pureza.doc. A gente fez a pré-estreia em São Luís. E aí a gente convidou vários representantes, líderes de movimentos sociais, envolvimento com a luta abolicionista, trabalho escravo, etc. Aqui, a gente veio ano passado, e essa ação aqui foi em colaboração com o Comitê de Diversidade do Tribunal de Justiça do nosso estado, que hoje aqui representado na nossa mesa pela doutora Adriana, que é a juíza titular de família aqui em Bacabal, e foi muito especial. A gente combinou com ela 3 horas da tarde. Aí a gente veio de van. E aí, quando a gente chegou acho que umas 3h20, por aí. E aí a gente chegou na casa vazia. Aí a gente desceu da van, ficou procurando e achando aquilo muito estranho. Não, mas Dona Pureza confirmou, tá tudo certo. Falei com ela hoje de manhã. A gente começou a rodar na casa, parece assim um sítio, tem uma área atrás. E aí, quando a gente foi para a parte de trás da casa, lá estava a Dona Pureza, no auge dos seus 79 anos, capinando roça. E a gente foi lá. Dona Pureza, pelo amor de Deus, o que a senhora está fazendo aí? Ela, minha filha, que bom que vocês chegaram. Eu estava mesmo precisando de ajuda. Pega aqui essas enxadas aqui, vem me ajudar aqui. E a gente foi ajudar a Dona Pureza, conversar, trocar ideia. Essa ação aqui que a gente fez foi na Universidade Selma, lá em São Luís. Foi um seminário de diversidade e antidiscriminação realizado pelo Comitê de Diversidade do Tribunal de Justiça, em parceria com várias organizações, inclusive com o Instituto da Corel Caso, e Dona Pureza foi palestrante. Nessa oportunidade, ela falou muito sobre a trajetória de vida dela. Muito. E foi muito interessante. A gente, às vezes, quando a gente está na academia, no ambiente acadêmico, a gente tende a achar que a intelectualidade ela só faz parte desses ambientes. Mas não. Existe intelectualidade em vários espaços. A intelectualidade, ela está no samba, por exemplo. Ela está na trajetória de vida da nossa magnífica Pureza. A intelectualidade, ela está em vários lugares. Ela não está só na academia. E é o que permite, por exemplo, a gente aprender com a história de vida da Dona Pureza. Que a sabedoria dela, a intelectualidade dela, que é única, vocês vão perceber, ela corresponde, ela é consequência da própria história de vida dela, das experiências dela e do que ela enfrentou na vida dela no combate ao trabalho escravo. O Maranhão, gente, é o campeão nos índices de trabalho escravo no Brasil. A gente tem o dobro da 2ª colocação no ranking. Isso é assustador. E como é que a gente não se sensibiliza com esse assunto? Por que esse assunto não é apresentado pra gente? Se de 2003 a 21 eu tenho 8.300 e tantas pessoas que foram resgatadas, eu sou o estado que tem o dobro do 2º lugar. Por que isso não é um assunto urgente pra gente? Esses números são do Brasil. Entre 2010 e 2020, mais de 19 mil pessoas resgatadas. 2022, 2.500 pessoas. 2023, 918, até o 1º trimestre. E aqui, um recorte. Negros no Brasil para o IBGE corresponde ao somatório de pretos e pardos. Essas são as pessoas negras no Brasil quando a gente está falando de estatística. Anitta, por que isso é importante? Porque é número.
E número vira o quê? Política pública. Ah, Anitta, por que eu tenho que me declarar para o IBGE? Por causa disso. Número vira estatística, estatística vira política pública. É assim que o Estado implementa as ações. Então a gente tem aqui 64% de pardos, 31% pretos e 5% outros. Quem são os pretos? Negros de pele escura, negros retintos. 64% de pardos, negros de pele clara. Tem ou não tem um atravessamento racial na pauta do trabalho escravo no Brasil? Atividades com maiores índices: criação bovina, construção civil, cultivo de café e outros. E aqui do lado, seus respectivos percentuais. Criação bovina aqui disparado. Pessoas em ocupações informais, por região e por raça e por gênero. Quem são os pretos e pardos? População negra no Brasil. Vamos sair com essa mensagem hoje aqui, por favor. Quando a gente está falando de IBGE e estatística, quem são os pretos e pardos? População negra no Brasil. E gênero, homens aqui desse lado, mulheres aqui desse lado. Vejam que a região Nordeste é a que tem o maior percentual. Sabem quantas mulheres negras ocupam posição de liderança dentro das organizações no Brasil? E quando eu estou falando liderança, eu estou falando alta liderança, que o mercado chama de C-level, né? CEO e tal. 0,4. 0,4 não é nada no país como o Brasil. Não é nada. Se a gente colocar 4 grupos aqui, IBGE, homens negros, mulheres negras, homens brancos, mulheres brancas, o grupo de mulheres negras tem 28,2%, IBGE 2019. Significa que as mulheres negras, ou seja, pretas e pardas, elas são o maior contingente do Brasil em relação a esses 4 grupos que a gente está comentando. Homens negros, homens brancos, mulheres negras, mulheres brancas. 28,2% é o maior contingente. E por que eu não consigo ver mais mulheres negras em posição de liderança nas empresas, se elas são 28,2% no Brasil? Tem alguma coisa acontecendo aí, que a gente não fala, mas que existe. Esses índices aqui, mercado de trabalho, distribuição de renda, todos eu trouxe para vocês. Violência, representação política, aqui, preta ou parda, 24,4. Mulheres negras são 28,2, não esqueçam disso. Violência, já comentei, mercado de trabalho aqui também. Esses índices eu gosto de trazer porque eles mostram um raio-x do Brasil. E eles colocam no lugar de reflexão o que a gente tem dentro desse raio-x e o que a gente vê, de fato, em posição de liderança. No mercado, na política, enfim, em todas as nossas searas. A gente fala muito de racismo estrutural hoje. E por que ele é estrutural? Porque ele está em todos os lugares. E como disse Silvio Almeida, ele é estrutural e estruturante. E as instituições reproduzem o tempo todo isso. Anitta, o que isso tem a ver com trabalho escravo? Tudo. Tem tudo a ver. Queria agradecer a presença de todas e todos aqui nesse evento que é dedicado à Dona Pureza, essa bacabalense ilustre, e agradecer muito a Anitta, a equipe da Coral Caso e também o Comitê de Diversidade do Tribunal de Justiça do Maranhão e meus colegas, minhas colegas de mesa, né? Agradeço muito a Secretaria de Educação, a Prefeitura, estarem presentes e todos vocês. Bom, vou começar com essa pergunta, né? Quantas heroínas brasileiras reconhecidas internacionalmente você conhece? Quem conhece alguém, levanta a mão. Eu só conheço uma heroína brasileira reconhecida internacionalmente. A gente não encontra uma heroína em cada esquina, não. Ainda mais reconhecida internacionalmente. E é exatamente essa heroína nacional de Bacabal, que hoje nós estamos fazendo esse encontro, esse diálogo, Pureza Lopes Loyola.
Eu fiquei, Wagner, sabendo da história da Dona Pureza. Em 2007, eu tinha lançado o meu primeiro filme de longa-metragem de ficção. Esse é o segundo, que eu sou mais documentarista, faço mais documentário. Eu tinha acabado de lançar em 2005 o meu primeiro filme, porque como documentarista, a gente tem muita dificuldade de dirigir ator, atriz, é um negócio meio complicado. E eu queria ter essa experiência da ficção. E tive com esse filme As Vidas de Maria, primeiro filme. E quando eu acabei, eu gostei da pegada da ficção. Você fica no olho do furacão, é um negócio bem complexo, assim, uma equipe grande, né? Mais de 80 pessoas, fora o elenco, centenas de figurantes. E eu me sentia tranquilo naquele olho do furacão. Eu falei, eu tenho a ver com isso, né? Porque era para eu estar em pânico, né? E aí eu comecei a procurar histórias universais, umas histórias que tinham a ver com a brasilidade, com o drama das tragédias brasileiras, são tantas, né? E eu já tinha feito alguns filmes sobre a África, Brasil, as relações Brasil-África, documentários. E aí um amigo, um fotógrafo de Brasília, que chama Hugo Santarém, falou, poxa, eu tenho uma história incrível, e me trouxe essa história. Tinha uma pesquisa, ele tinha feito uma pesquisa, e quando eu li aquilo, eu falei, exatamente o que eu quero. Um filme que trata do trabalho escravo contemporâneo. Eu já tinha trabalhado a escravidão clássica, e vim para cá, conhecer a Dona Pureza em dezembro de 2007. Bom, levou 12 anos para fazer esse filme. Eu costumo dizer que a gente é maratonista, né? Precisa de fôlego, né? E sem desistir, lógico, fazendo outras coisas, fazendo outros filmes. E vim aqui. Ela exatamente tinha olaria familiar. Essa olaria, o Abel foi em busca de mais recursos, uma olaria muito simples. Os ganhos eram poucos. O Abel queria, como todo mundo, né? Quer expandir, quer comprar uma bicicleta, enfim, parece que é um desejo da vida de expandir, né? E o Abel foi para o garimpo e no caminho foi aliciado pelo trabalho escravo, por uma fazenda. A Dona Pureza, sem notícias, começou a ficar muito preocupada. 2, 3 meses sem notícia do Abel. Ele teria ido para o garimpo de um cunhado, né? O marido da Suzete, que é a filha mais velha. Isso em Itaituba, que é uma região de garimpo, no Pará. E a única coisa que a Dona Pureza sabia é que para ir para Itaituba passava por Açailândia. E foi o que ela fez. Ela foi para Açailândia e de lá foi para Marabá, que é caminho para Itaituba. E ela começou a investigar, com uma foto de Abel na mão, ela começou a investigar o paradeiro de Abel. Ela não encontrou Abel. O que ela encontrou? O trabalho escravo. Ela não sabia que tinha trabalho escravo. Como a maioria dos brasileiros e brasileiras, a gente aprende na escola, inclusive, que a abolição aconteceu em 13 de maio de 1888. O que a gente tem que aprender é que a escravidão em sua forma contemporânea começou no dia 14 de maio, no dia seguinte. Ou seja, o Brasil até hoje nunca teve um dia sequer como nação livre. Isso é uma coisa também para a gente refletir. A Anita trouxe várias reflexões importantíssimas, que são centrais, eu diria, para a nossa vida. Não é mais um assunto entre mil assuntos, né? Daqui a pouco eu sempre comparo, daqui a pouco a nova namorada do Neymar também vira um assunto. Mas é um assunto sem a menor relevância. O assunto da questão da escravidão, da questão do racismo no Brasil, é um assunto central da nossa sociedade. E enquanto a gente não lidar com isso, a gente vai empurrando para as próximas gerações. Só que não dá mais para empurrar para as próximas gerações. Isso é uma missão da nossa geração. E nós temos que assumir. Todos nós, homens e mulheres, nos tornarmos abolicionistas. Defendemos a liberdade, né, e o fim da escravidão no Brasil, porque o Brasil nunca viveu até hoje esse fim. Então acho que cabe a nós, né, porque a gente tem tanta informação, né, talvez as outras gerações não tivessem tido as informações necessárias para tomar atitude, mas nós temos essas informações, elas estão aí e nós estamos trazendo aqui essas informações também. Bom, isso, uma mulher simples,
de Bacabal, ela conhece Londres antes de conhecer São Paulo e Rio. Aliás, ela conheceu São Paulo e Rio ano passado, na pré-estreia do filme em São Paulo e no Rio. E ela foi antes para Londres para receber o Anti-Slavery Award, o prêmio anti-escravidão, de uma organização que chama Anti-Slavery International, né? É a mais antiga organização abolicionista em atividade no mundo, né? Tem vários séculos. E essa bacabalense ilustre ganhou, é a única mulher no Brasil que ganhou o Anti-Slavery. Interessante a gente perceber essa singularidade da Dona Pureza, esse pioneirismo da Dona Pureza, porque outras mulheres poderão vir a ganhar esse prêmio, né? Por um trabalho abolicionista de relevância, e foi ela, justamente ela, que ganhou esse reconhecimento internacional em 1997. Por que ela ganhou o Anti-Slavery International? Porque o trabalho da Dona Pureza de descobrir a escravidão e denunciar a escravidão, que ela foi para Brasília, ela denunciou a luta dela em busca de Abel, gerou matérias de jornal de página inteira no Correio Brasiliense, depois na Folha de São Paulo, e nas denúncias que ela fazia, isso está no filme. Aí falaram, prova o que a senhora está falando é verdade, porque a senhora pode estar falando fantasia, da sua cabeça. Pois a Dona Pureza voltou para as fazendas, onde ela foi ameaçada de morte. Ela voltou munida de um gravadorzinho de cassete, um gravadorzinho de áudio, e de uma pequena câmera fotográfica. Ela voltou na fazenda, correndo risco de vida, fotografou e gravou os trabalhadores escravizados e trouxe provas para Brasília. Essas provas que Dona Pureza trouxe foram fundamentais para que o governo brasileiro passasse a reconhecer que existe escravidão no Brasil. Isso foi em 1995, anos do Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso tem uma história, ele tem a tese de doutorado dele sobre a questão da escravidão no Brasil. Então tinha também essa ligação, né, com uma história acadêmica dele. E o governo brasileiro, o Estado brasileiro, passa a reconhecer que não houve uma abolição de fato, ou seja, de fato tem escravidão no Brasil e nós temos que combater, e criou políticas de combate à escravidão. A mais famosa dela é o Grupo Móvel, que também está no filme. O Grupo Móvel foi criado em 1995. É uma estrutura robusta do Estado, formada por auditores fiscais de trabalho, por procuradores e procuradoras de trabalho, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Eu tive duas ações do Grupo Móvel no Pará, para fazer um outro filme que chama Servidão, que é um longa-metragem documental que nós vamos lançar esse ano, se Deus quiser, agora em agosto ou setembro. E de lá para cá, de 1995 a 2021, o Grupo Móvel resgatou mais 61 mil brasileiros e brasileiras. É um número muito relevante, libertou e pagou os direitos trabalhistas, hora extra, férias, 13º, a condução de volta para suas casas, são muitos maranhenses, inclusive. Foi pego ano passado plantação de cebola em Santa Catarina, vários maranhenses. No Pará, vários maranhenses também. Então, mais 61 mil libertos. Mas o duro, gente, é a gente pensar que esses resgatados são a ponta do iceberg. Entendeu? A estimativa da Free Walk, é uma organização abolicionista australiana, ela diz que no Brasil, na época, né, que a gente fez o filme, concluiu o filme, em 2017, tinha uma estimativa de 369 mil brasileiros e brasileiras escravizados. Então, os números são muito altos. Nesse momento que nós estamos falando aqui, deve ter um número mais ou menos igual a esse, de brasileiros e brasileiras escravizados, ou seja, não tem a liberdade de ir e vir, não recebe salário no fim do mês, né? Tem a escravidão por dívida, né? É uma das formas de escravidão. Então, chega no fim do mês, está devendo, por causa do barracão, isso está no filme também. Para a gente ver o drama, e a Dona Pureza teve um papel essencial nessa denúncia e na mudança das leis no Brasil,
criando lei de combate ao trabalho escravo. Essa mulher de Bacabal. Então, no Brasil a gente tem estátua em São Paulo para Luiz Gama, a gente tem estátua do José Bonifácio, a gente tem várias pessoas. A Dona Pureza merece uma estátua, seja em Bacabal, seja em São Luís, seja em Codó, seja em São Paulo, seja em Brasília, onde for. Era uma mulher brasileira, abolicionista, que é do tamanho do Brasil. Eu vou falar para vocês, ser do tamanho do Brasil não é fácil não, porque o nosso país é grande. Eu que eu digo, quando eu vou lançar um filme nacionalmente, eu queria lançar filme nacionalmente no Uruguai, entendeu? O Brasil tem 24 Uruguais, é uma loucura esse país. E a Dona Pureza tem a dimensão do nosso país, isso que a gente tem que ter, é um aprendizado, a gente ter a dimensão do Brasil, isso é um aprendizado, isso se dá olhando nos olhos, conhecendo as pessoas, de norte a sul, não ter preconceito com nenhum tipo de cultura, de nenhum estado, não tem um melhor que o outro, cada um tem seus atributos maravilhosos. Vamos, agora? Muito bem, então, e aí, a Dona Pureza virou filme, e não tinha pessoa melhor no mundo para fazer Dona Pureza, senão a Dira Paz, que muito me orgulha ter ela na nossa equipe, e está aqui a Dona Pureza, que eu queria convidá-la. Andando pelas fazendas, andando pelas estradas, era minha rotina, para ver se eu via meu filho. Era o filho do caçula. E caçando meu filho, à procura de meu filho, eu vi o monte que faziam com o motim que eles faziam com todos os trabalhadores. Olhando com meus olhos e perguntando quanto tu ganha no dia. Quanto é que tu ganha por mês? Quantos anos faz que tu foi onde tua mãe, teu pai? Ei, vocês estão trabalhando aqui quantos anos? Tantos anos, tanto vez. E vocês conhecem esse rapaz? Olhava assim e dizia, não, isso aqui nunca passou. Não, quero o Abel, meu filho. Não, eu digo, já mataram meu filho, mas se mataram meu filho, o mundo vai se acabar. Porque nós temos que brigar até lutar, acabar com essa mazela, que isso virou uma mazela, uma doença. Como é que pega as pessoas para trabalhar e chega lá, bota escravizado, dormindo no chão? Eu vou dizer o nome da fazenda. Estrela d'Água. Fica lá tudo no relento, por um monte de trabalhador. E os espiões, que tem mais condição, só rodando e espiando aí, quem está se coçando, e quem não está dormindo. Ei, rapaz, tu não está dormindo não? O que tu tem? O que tu tem? O que tu quer? Cada umas beretas, cada umas espingardas pequenas assim. A gente olha assim, tá cheio de bala. Tudo isso só para matar o pobre do trabalhador. 3 anos e 3 meses de sofrimento. O finado Pedro Álvares dizia que era ele e Deus. Eu também digo, eu e Deus. Porque se não fosse Deus, não estava aqui. Onça tinha me comido, pistoleiro tinha me matado, alguma coisa tinha acontecido. Mas pela graça de Deus, eu estou contando aqui para vocês. Vi tudo. Olá a todos, eu sou Dira Paz e estou aqui para falar do meu orgulho, da minha honra de representar a Pureza no cinema. Mas eu sempre soube, desde o momento que o roteiro chegou na minha mão, que Pureza era muito mais do que um filme. Pureza era um projeto como um todo. Pureza representa a mulher contemporânea que não mede esforços para conseguir seus direitos e não esquece dos seus deveres. Pureza precisa ser reconhecida publicamente como uma pessoa fundamental para a sociedade brasileira. Sim, essa nossa heroína foi a pessoa que desbravou os recônditos do Brasil, esses lugares ermos desse Brasilzão que a gente vive, e trouxe à tona um caso, uma falha da nossa sociedade, que é o trabalho escravo contemporâneo. Por isso, Pureza merece todas as honrarias. Pureza, sim, é um patrimônio brasileiro, é uma mulher à frente do seu tempo e merece ser reconhecida por isso. Eu quero, nesse momento, aplaudir Pureza por tudo que você fez, por tudo que você representa.
muito obrigada mais uma vez por toda a sua trajetória. Um beijo no seu coração.